Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um vídeo, faz um tempinho que eu não coloco vídeo, né? Hoje a gente vai fazer uma videoaula bem diferente, né, do que tem colocado. A gente vai aprender a fazer esse pequeno jogo aqui no Unity, ok? Então é uma videoaula bem introdutória, então é para quem tem pouco ou nenhum conhecimento sobre o Unity, tá? Então a gente vai começar aqui criando um novo projeto 2D, esse projeto aqui já tem, né? Então vou colocar aqui o projeto nave, ok? Vamos dar um create e ele começa a criar aqui alguns parâmetros. Esse aqui eu já posso fechar, né? Vou dar um save aqui, né, do último projetinho que eu fiz, e ele vai começar a importar algumas bibliotecas aqui. Tem uma tela que está meio dividida aqui, mas vamos lá, beleza? Então assim, o que a gente precisa ter em mente aqui sobre o Unity, né? O Unity, primeiro que a gente precisa ter a interface dele. Aqui tem nessa aba Project e Console, essa console aqui vai mostrar algumas mensagens, possíveis mensagens de erro que você tem aí no seu script. A aba Project vai ser alguns arquivos, a gente viu, é uma nave, e aí tem algumas naves alienígenas ali que caem, tem um tiro, tem uma explosão, então são algumas imagens que a gente precisa ter no nosso projeto. Aqui temos aqui nessa aba de hierarquia, vai ter todos os nossos Game Objects, tá? Todos os componentes do jogo são chamados de Game Objects. Temos a cena, Game, uma pré-visualização dele, aqui a gente consegue dar um play nesse botão aqui para simular o jogo. E quando a gente selecionar algum desses Game Objects, vai aparecer aqui do lado todas as propriedades dele aqui nessa aba chamada Inspector. Você consegue modificar esse layout do jeito que você quiser, tá? Ele tem vários layouts aqui. Eu utilizo, nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando a opção Default, tá? Depende aí do que você está desenvolvendo, pode ser mais interessante uma coisa ou outra. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é ter as imagens, né? Então as imagens são a primeira coisa que a gente vai precisar. Tem que tomar cuidado quando você vai baixar alguma imagem da internet, que ela pode ter algum tipo de direito autoral, e aí, ainda mais se você for fazer um aplicativo, um jogo para comercializar depois, se você não tem direito sobre aquela imagem, então você pode ter algum tipo de problema mais pra frente, tá? Eu vou indicar para vocês esse site aqui chamado Pixabay. Eu vou pegar aqui primeiro lá o nosso Rocket, né? Vai ser o nosso foguetinho aqui, que vai ser o nosso player, vai ser o herói do jogo, né? Então eu vou clicar nele aqui e a gente vai selecionar e vai salvar esse arquivo. Ó, você vê que ele tem aqui uma licença livre para uso comercial, não precisa de nenhuma designação, você não precisa citar. Então essa imagem que a gente vai baixar é livre, tá? E é importante, a gente precisa salvar ela por aqui, tá? Se eu simplesmente clicar aqui e salvar a imagem como, quer ver? Eu vou abrir aqui numa nova guia, como que ela aparece, ó. Ela vai ter essa parte branca aqui, ó, e isso não me interessa, né? Porque aí vai ficar aparecendo essa parte branca aqui do nosso jogo aí, dependendo da cor de fundo que tiver. E desse jeito aqui eu vou precisar usar um outro programa de imagem, como o GIMP, por exemplo, ou o Photoshop, né, para poder remover. Não é o que eu quero, tá? Eu quero já uma imagem em PNG aqui. Vou escolher aqui no menor tamanho possível, um jogo pequeno, tá? Ele vai pedir para salvar. Eu vou criar aqui em imagens o jogo de nave, uma pasta chamada jogo de nave. Vou salvar dentro dela, tá? Vou salvar com esse nome aqui mesmo. Ok. A gente vai precisar de mais algumas coisas aqui, né? A gente vai precisar aqui de uma nave alienígena. Alien. Desculpe se tem alguma alien assistindo aí, tá? Alien. Então, Alien, aí tem algumas opções aqui, né? Tem essa nave aqui, pode ser um pouquinho diferente da que eu já tinha usado, né? Sempre tem essa opção aqui, ó, vetores, né? Que aí você consegue baixar em vetores. Gostei dessa primeira aqui também, um pouquinho diferente da que eu tinha usado. Essa aqui, ó, por exemplo, essa aqui ela pede para comprar, tá vendo? Essa aqui eu não vou utilizar porque ela não é gratuita, eu só quero imagens gratuitas. Vamos ver se tem uma mais legal aqui, senão vai ser essa aqui, ó, é a mesma que eu tinha usado no jogo. Ok, vou salvar ela, menor tamanho possível, tá para economizar memória aí, né? Salvar com o mesmo nome. Eu vou precisar ainda de uma figura de explosão, para quando tiver a colisão, né? Pode ser uma explosão. Eu peguei essa aqui, vou salvar ela mesmo também, free download. Ok, vamos salvar ali, né? Salvar. E o último eu preciso de um tiro.
Então eu vou escolher Fire para ser como se fosse isso aqui, ó, como se fosse o tiro da nave, né? A nave que dispara algum tiro ali. Menor tamanho. Ok, então já tenho os meus arquivos salvos, né? As imagens que eu vou precisar para o meu jogo. E agora sim eu posso voltar lá para o Unity e começar a trabalhar. É ideal que você faça uma organização aqui de pastas, crie uma pasta para as imagens, uma pasta para os códigos, né? Como é um projeto bem pequenininho, eu não vou fazer nada disso, tá? Então aqui no projeto, nessa área aqui, eu vou clicar com o botão direito e Import New Assets, e aí eu vou lá na nossa pasta, onde eu salvei aqui o jogo de nave, e vou importar essas 4 figuras, ok? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o nosso player na cena, tá? É só pegar ele aqui e arrastar para a cena. Perceba que está um pouquinho grande demais, né? Essa área aqui é a visão da câmera, né? Então o que o usuário vai visualizar é o que está nessa câmera. Eu até posso clicar aqui em Game, ele vai dar uma pré-visualização disso, tá? Então eu vou fazer aqui alguns ajustes. O primeiro ajuste que eu vou fazer é reduzir o tamanho dele aqui no Inspector, na escala. Então a escala eu vou colocar 0.2, acho que vai ficar bom, 0.2, tá? Ele vai ficar aqui no cantinho, porque também o usuário ele precisa ter todo um espaço para ver onde é que vai vir o inimigo para ele poder atirar depois, né? Ok, vou deixar ele aqui, posso deixar ele aqui na posição 0, né? Esse espectro eu consigo ajustar a posição, e menos 4.2 no Y, tá? Eu vou renomear ele aqui, ó. Esse objeto eu vou renomeá-lo, tá? Rename, também pode apertar F2 em cima para player, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é um script para movimentá-lo. Então, aqui nessa aba, eu vou clicar com o botão direito, Create, C# Script, e aí eu vou chamar aqui de movimentar. Essa nave aqui, a gente só movimenta ela apenas para a direita, para a esquerda, tá? Aqui o código padrão aqui do Unity, C#, ele vem com o nome da classe, que é o mesmo nome do arquivo, e já vem com 2 funções aqui, né? A função Start e a função Update. Essa função Start, ela é executada quando o objeto inicia, quando o GameObject inicia, tá? No início do jogo, né? E esse Update, ele é executado a cada segundo, né? Então, por exemplo, se o jogo tem 30 frames por segundo, né, ele vai ser executado 30 vezes em 1 segundo, tá? Então ele é executado aí a cada uma vez, né, por frame, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um código para que essa nossa nave se movimente. Então eu vou utilizar aqui uma variável chamada float speed, que eu posso definir a velocidade. Eu posso pré-definir a velocidade em 5, a gente pode entender aí como 5 km por hora, tá? Esse update, existe aqui uma outra versão dessa função aqui chamada Fixed Update, tá? Qual que é a diferença entre as duas? A Update, ela, dependendo da taxa de atualização do computador, ela vai rodar um pouquinho diferente, tá? E a Fixed Update não, ela roda igual em todo o hardware, né? Então um hardware mais potente, um hardware mais fraco, vai rodar da mesma forma. Ela faz milagre? Não, não faz milagre, né? Claro. Então vou criar aqui também 2 variáveis aqui que vai pegar a movimentação das nossas setas direcionais aqui no teclado, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Eu vou colocar também para cima e para baixo só a título de exemplo, mas a gente vai acabar não utilizando, tá? Então eu comando aqui input.getAxis, axis na horizontal, tá? Então quando tiver um movimento aqui, por exemplo, para a direita, esse H vai valer 1. Para a esquerda, ele vai valer menos 1. Se não tiver movimento nenhum, ele vale 0, tá? Float, eu vou usar o mesmo valor aqui, V, tá? GetAxis. Agora, vertical é a mesma coisa, só que as setas direcionais para cima e para baixo, ponto e vírgula aqui no final, tá? Pode esquecer disso, senão ele vai dar algum tipo de erro. E aí eu vou capturar um componente do meu player chamado RigidBody, que é o RigidBody 2D aqui no caso, né, que é um jogo 2D. Eu vou armazenar e colocar em R e chamar this.getComponent RigidBody RigidBody 2D, que o Kate já me ajuda um pouquinho, tá? Esse editor que eu estou utilizando, em geral o editor que é usado aqui com o Unity é o Visual Studio, né? Eu uso Kate, eu estou usando aqui o Linux, né, o KDE-Neon. Gosto bastante dele, bastante leve, né?
e vamos aplicar uma velocidade a esse nosso componente. r.velocity, tá? Vai ser igual new vector 3, e aí sim, tá? x, y, z, né? Então horizontal, vertical, e z não tem um jogo 2D, né? Então não vou movimentar aqui no z, multiplicado pela velocidade que eu quero implicar ao meu componente. Só isso aqui. A gente pode voltar agora para o Unity. Ele está uma compilada, verifica se tem algum erro. Aparentemente não tem erro nenhum no nosso código, né? E agora eu vou arrastar esse script para cima do meu player, tá? Quando eu fizer isso, eu posso dar um play aqui no jogo, tá? Sim, teve um probleminha aqui, né? Porque eu capturei o componente rigidBody, só que eu não adicionei, tá? Então vou clicar aqui em player, tá? Clique no player e vou vir aqui no botão adicionar componente, tá? E aí eu vou adicionar nele um rigidBody 2D, ok? Nesse rigidBody 2D eu vou colocar a gravidade dele setar para 0, tá? A gravidade do objeto aqui, ela tem que ser 0 nesse caso, né? Porque se for maior do que 1, ele vai cair, ele vai descer aqui no eixo Y, né? E se for menor do que 1, ela vai subir, então ela seria mais leve do que o ar, né? Então beleza, agora sim, posso dar um play, e agora sim a gente consegue movimentar o nosso foguete aí, tá? Percebam ali que se eu aumentar ali o valor da velocidade, a gente consegue fazer esse foguete agir um pouquinho mais rápido, tá? Vou voltar ali no nosso código, porque agora eu quero fazer com que ele atire, né? Então vamos voltar aqui para o nosso código. Eu vou fazer com que ele atire e também vou travar ele no eixo, não vai fazer nenhuma movimentação aqui no eixo Y, né? Então vai ficar H00, beleza? Ok, para que a gente consiga fazer essa nave atirar, eu vou precisar criar aqui um public GameObject, que a gente vai instanciar, né? Vai ser vários objetos que a gente vai estar instanciando. Eu vou chamar aqui de tiro, ok? GameObject tiro, beleza. Aí sim, na função update, eu vou verificar o seguinte, tá? Sempre que o usuário pressionar uma tecla, e aí eu vou definir, por exemplo, barra de espaço, né? Então, if input ponto get keydown, uma função aqui do Unity, né? Keycode ponto space. Então olha só, sempre que o usuário pressionar a tecla barra de espaço, isso aqui vira true, tá? Então é executado o código que está aqui dentro, beleza? Se eu quisesse, mas eu quero a letra Z, eu poderia colocar keycode.z, tá? No manual do Unity você encontra todos os opcodes aí, todos os códigos aí do teclado, tá? E eu vou criar, na onde isso daí? Eu vou criar esse tiro, né? Ele vai sair da mesma posição da minha nave, né? Então vou armazenar a posição da minha nave nessa variável chamada pos, transform.position, ok? Então ele vai pegar a posição da minha nave, vai armazenar nessa posição aqui, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou instantiate, eu vou instanciar o tiro nessa posição. E repara o seguinte, olha só, o meu tiro, vamos voltar aqui pro projeto, tá? Ele está compilando, tá? Não deu erro, mas não está concluído aquele código, tá? Perceba assim, o meu tiro, por padrão, eu vou até renomear ele aqui também, ó, para tiro, tá? Ele está muito grande, né? Primeiro de tudo, então vamos mudar aqui a escala dele, acho que 0.2 por 0.2 fica legal, já está muito grande, dá para colocar 0.15, né? 15, acho que fica melhor, ainda assim fica grande, mas vamos botar 0.1 aqui. Tá bom, 0.1 tá ótimo. Ok, então tá nesse tamanho, e percebam que ele tá de ponta cabeça, né? Eu preciso também inverter ele, ó. Então para inverter esse objeto aqui, eu preciso rotacioná-lo aqui no eixo Z 180 graus, ok? Beleza, esse tiro eu vou pegar ele aqui, eu vou arrastar de volta aqui para o meu projeto, aí a gente cria o chamado prefab do nosso componente. Esse que está na nossa área aqui, eu posso até apagar ele já dali, tá?
Então aqui eu tenho o tiro, que é o prefab. A diferença dele aqui para o outro é que o outro tem uma seta aqui, tipo um botão play. E o prefab, que é o que já tem algumas configurações, já tem alguns componentes, ele não tem essa seta de tipo play, tá? E esse é o componente que eu posso estar utilizando para instanciar vários objetos, né? Então sempre que eu apertar a barra de espaço vai criar um novo ali, né? Então beleza, então só para a gente concluir aqui, ele vai instanciar esse tiro que eu vou definir lá, nessa posição, na mesma posição do player e com uma determinada rotação, um quaternion.euler, que rotação? 0 no eixo X, 0 no eixo Y e 180 no eixo Z, conforme a gente fez lá. Ok? Então beleza, vamos voltar ali, ver se encontra algum erro, se teve algum erro no código. Não, a princípio nenhum erro, né? Voltando aqui no player, eu vejo aqui, eu já tinha aqui o speed, né? Agora eu tenho o tiro, tá? Então o componente aqui do player, agora eu preciso só adicionar esse tiro, esse prefab do tiro a esse player, tá? Então é só clicar aqui e arrastar para cá, tá? Beleza? Mas não adianta, se você clicar aqui, ele muda o inspector, né? Então você clica ali no player e dá um clique e segura, e aí você arrasta, beleza? É isso que a gente vai fazer. Perceba que vai acontecer o seguinte, ó, esse componente aqui, eu preciso adicionar o rigid body 2D nele também, e ele sim eu vou colocar a gravidade como -10. Aí quando acontecer o tiro, tá? Aí toda alteração eu faço direto aqui no prefab, tá? Ele vai subir, beleza? Então vamos lá. Agora aperto barra de espaço, aí eu vejo o tiro já está subindo. Ok, agora eu vou fazer aqui os inimigos, tá? Os inimigos. Então para fazer os inimigos, eu vou criar aqui na minha hierarquia, né? Vai chover aqui, viu, pessoal? Criar aqui na minha hierarquia um objeto vazio, eu vou chamá-lo de criador de inimigos. Ok? Aí eu vou clicar nessa setinha direcional aqui e vou colocar ele para fora da câmera, porque eu não quero ver esse inimigo sendo criado, tá? Ele vai ser criado do nada, no intervalo daqui até aqui, vai cair, vai chover inimigo aqui, né? E ele vai ser criado desse ponto, tá? Até -8, né? De -8 até mais 8, tudo bem. Então um intervalo aí de 8, tá? E aqui é o centro dele. Então, beleza. Para isso, eu preciso também criar um prefab da minha nave. Então vou colocar aqui minha nave. Ela está muito grande também, né? Eu vou diminuir, por isso que eu falei, quando você vai baixar a imagem ali, pode pegar a menor possível, tá? Que já vai ser o suficiente. Acho que nesse tamanho ficou legal. Eu vou chamá-lo de inimigo, ok? Eu vou adicionar um componente nela, rigid body 2D também. Não apareceu aí a telinha, tá? Mas... E a gravidade dela eu vou mudar para 0.1 para ela poder ir caindo bem devagarzinho. Ok? Então por enquanto é isso aí. Esse inimigo eu já posso arrastar para cá. Criei o prefab, que ela também vai ser instanciada, e posso tirar aqui dessa área. Beleza, agora eu vou criar o código para o criador de inimigo. Então vai ser criador de inimigo. Vamos criar esse código aqui agora. Vamos mexer nele aqui, beleza? Então esse meu código criador de inimigo, ele vai ter também alguns parâmetros públicos aqui, né? Um GameObject. E vai ser um array, tá? Eu vou chamar aqui de naves, tá? Vai ser um array de naves. Vai ter também um vetor 3. Vou chamar de range aqui, que vai ser um intervalo em que essas naves vão ser criadas. E um public float tempo de repetição, tá? Vai ser um tempo de quanto em quanto tempo que eu quero criar. Se eu colocar a criação do inimigo no update, como são 30 frames por segundo, ele vai criar 30 vezes em 1 segundo, 30 inimigos em 1 segundo. Não é o que eu quero, tá? Então eu vou usar aqui no start, eu vou chamar uma função a cada 1 segundo, invoke, repeating, ok? Essa função aqui é create, que eu vou criar essa função, tá? 0 seria o tempo de atraso para ele chamar essa função, vou deixar 0, tá? E tempo é de quanto em quanto tempo ela vai ser chamada. Esse tempo a gente vai definir ali depois, tá bom? Agora vamos criar a nossa função create.
essa função create é a que vai instanciar os nossos inimigos na tela. Então, para isso, eu vou criar aqui um GameObject, vou chamar de nave, que vai ser um desses componentes aqui desse meu array aqui de GameObjects das naves, tá? E vai pegar um valor, tá? Dentro de um intervalo aqui de 0 até o tamanho aqui das naves, tamanho desse meu vetor. Ok? Beleza, então ele vai criar aí a quantidade de naves por vez, né? Ok? Aí eu vou também pegar a posição, vector3, vai ser uma posição aleatória ali, né? Mas a partir da posição do criador de inimigo ali, né? Então vai ser dis.transform.position, e esse código a gente vai adicionar no nosso criador de inimigo, então ele vai pegar a posição desse criador de inimigo, mais um determinado intervalo, um valor no intervalo ali, ó. Um vector3.larp, essa função larp aqui vai pegar uma função dentro de um intervalo. Que intervalo que vai ser esse? Vai ser de menos range até range, tá? E um valor qualquer, random.value. Um valor qualquer dentro desse intervalo. Esse random.value é um valor qualquer dentro desse intervalo, beleza? E aí ele vai instanciar essa minha nave. Então, instantiate nave, instantiate nave nessa posição que eu defini. E vai ter alguma rotação para ela? Não, ela não tem rotação nenhuma, né? Então vai ser um quaternion.identity. Não tem rotação, tá? Também poderia colocar .euler 000, mas desnecessário, ok? Voltando para o Unity, esse código de criador de inimigo a gente vai colocar aqui nesse nosso objeto vazio, criador de inimigo, e ali já tem o nosso range, né? Como é de menos 8 até 8, vou colocar aqui de 7, tá? O x, 7, que ele vai criar de menos 7 até 7. O tempo, vou colocar 1, cada 1 segundo. E as naves, ó, é só colocar um valor 1 aqui, e aí eu arrasto o prefab da minha nave inimiga ali, ok? Beleza, agora se eu der um play, a gente já vai ver as naves sendo criadas, ó, tá? Eu posso até dar um tiro, mas ela não está explodindo ainda porque eu não programei isso, tá? Mas elas já estão sendo criadas, e perceba que ela é criada aqui com esse nome aqui, inimigo clone. Perfeito, agora vamos fazer a colisão entre elas aqui, vamos fazer, dar um tiro neles aqui. Então vai ser a mesma coisa, eu também vou precisar criar um script novo aqui, tá? Vou criar um script aqui, eu vou chamar aqui de tiro, tá? Esse tiro aqui, vamos editá-lo também, tá? Então esse tiro ele também vai ter um GameObject, porque eu quero que tenha aquele efeito de explosão, né? Object, GameObject, eu vou chamar aqui de explode, tá? Beleza. E aí a gente vai chamar a seguinte função aqui, ó, void on trigger enter 2D, passando como parâmetro um collider 2D, tá? Também, que eu vou chamar de col. Ok. Beleza, então aqui ele vai verificar quando tiver uma colisão, quando um objeto encostar no outro. Quando um objeto encostar no outro, eu tenho que verificar se esse objeto que encostou, se o nome dele é inimigo, né? Então eu vou verificar aqui, col.name.starts with inimigo. Então se o nome começar com inimigo, né, que é inimigo clone que ele gera ali, né? Se começar vai acontecer alguma coisa. Que coisa? A gente vai elaborar aqui. Então, nessa posição ali, eu vou pegar essa posição, tá? Na posição onde teve essa colisão, tá? Col.transform.position. Nessa posição aqui, eu vou criar a explosão, GameObject, vou chamá-la de clone, tá? Aqui eu não posso instanciar direto, porque eu vou destruir ela depois, né? GameObject. Instantiate, vai ser a minha explosão, vai ser o meu explode ali, nessa posição, e também não tem rotação, né? Então quaternion.identity, ok, perfeito? Beleza, aqui eu preciso definir um nome para essa minha explosão
eu poderia instanciar direto se eu não fosse fazer mais nada, mas como eu preciso destruir ele depois, então eu preciso instanciar com um nome. Ok? Beleza, aí eu vou fazer mais o seguinte agora sim eu vou destruir, tá? Eu vou usar a função destroy, eu vou usar ela 3 vezes aqui, eu vou até copiar e colar. Primeiro de tudo, o que eu vou destruir primeiro? O objeto que colidiu, call.gameObject. Lembrando que C# é uma linguagem case sensitive, né? Então se você tiver com algum erro aí, pode ser por algum problema de maiúscula ou minúscula. Depois eu vou destruir. Então assim, primeiro de tudo eu vou destruir o objeto que colidiu, que no caso vai ser a nave inimiga, né? Depois eu vou destruir esse próprio objeto, que é o tiro em si. E por fim, eu vou destruir o clone, que é a explosão, ele vai criar uma explosãozinha ali, né? E vou destruí-la, mas para isso eu vou dar um atraso de 5 milissegundos, perfeito? Então, é isso daí. Agora vamos voltar lá para o Unity. Esse código, onde que eu vou colocar esse código aqui? Esse código do tiro. Ele vai aqui no prefab do tiro, tá? Então eu vou clicar aqui no prefab do tiro e vou adicionar um componente e vou colocar aí o script tiro, tá? Não apareceu aí para vocês, apareceu aqui do lado, mas é só adicionar esse prefab ali, tá? Arrastar para cima acho que não dá certo. Eu vou até tentar aqui para... Nunca fiz isso, mas vamos ver aqui, ó. Sempre tem uma... funciona assim, você pode simplesmente pegar e arrastar para cima, tá bom? Beleza, então aqui é o script do tiro, tá? Beleza, vamos ver aqui que eu acho que teve algum probleminha. Teve sim, ó. Public Game Object, ele não apareceu ali naquele inspector, né? Porque não estava como public. Agora se a gente atualizar, ele vai aparecer aqui como public agora e vai aparecer aqui o prefab aqui da minha explosão, né? Eu não tenho o prefab da explosão ainda, vamos criar aqui. Também está muito grande, né? Vamos colocar aqui 0.3, vamos ver. 0.3. Beleza, acho que 0.3 ficou legal. Vou chamar aqui de explosão. Vou arrastar aqui para o meu projeto. Vou apagar ele da minha cena, tá? E clico aqui de volta em tiro. E vamos lá, agora sim eu posso adicioná-lo aqui como explosão. Beleza. Para que tenha ainda essa colisão, esse precisa de mais uma opção, tá? Vai precisar de mais um componente. O componente é tanto ele quanto a nave inimiga, tá? É o Box Collider 2D. Pode ser Sphere Collider também, tá? Mas o importante é que marque essa opção Strider, ok? A mesma coisa também na nave inimiga. Tá lá o Rigid Body 2D, mas também precisa do Box Collider 2D, também controlado aqui pelo código, ok? Vamos dar um play. Ok, agora sim já consigo destruir as minhas naves inimigas, né? Beleza, pessoal? Agora acho que não é muito mais difícil, não é muito difícil você fazer uma colisão da nave inimiga com o próprio player e destruir ele mesmo. Um último ajuste que a gente vai fazer aqui é vir aqui na câmera e o background dela vamos definir aqui, ó. Vamos definir o background dessa câmera como preto, um fundo preto, que acho que fica tipo uma cor de espaço mesmo, né? Ok, perfeito, pessoal. Então espero que tenham gostado aí da videoaula. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, será um prazer respondê-los. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.